A cannabis é a droga mais usada no planeta. Vamos, vamos! Para muitos, é a erva do mal. Para alguns, é uma erva sagrada. É um direito nosso dado por Deus, a árvore da vida. Para outros, é literalmente um salva-vidas. Eu já teria morrido de AIDS há muito tempo se não fumasse maconha. Há décadas, a oferta mundial de cannabis tem sido controlada por criminosos cruéis. Eles estão só pelo dinheiro e estão dispostos a matar. Mas agora, há uma indústria semi-legal que vale bilhões de dólares. E os negócios estão crescendo. Produtores, traficantes, revendedores, usuários, médicos ou policiais fazem parte de uma indústria global de 300 bilhões de dólares anuais. A indústria das drogas. Drogas S.A. Maconha. A cannabis é uma planta psicoativa, vulgarmente conhecida como maconha. Utilizada por 167 milhões de pessoas no mundo inteiro, a cannabis polariza a opinião pública. De um lado, republicanos que tentam legitimar a planta. De outro, a polícia, que tenta eliminá-la do planeta. Em 1970, o governo federal aprovou a Lei de Substâncias Controladas e classificou a maconha como droga de nível 1. Assim como a heroína, essa designação identifica a droga como tendo um elevado potencial de vício e sem nenhum valor medicinal. Mas nem todos concordam. Desafiando a lei federal, 14 estados dos Estados Unidos permitem que os pacientes agora a cultivem ou a comprem com prescrição médica. Líder entre os estados rebeldes está a Califórnia. A moradora de Oakland, Juliette Hopper, trabalha com uma consultoria de gestão. Nos últimos 10 anos, ela tem lutado contra câncer cervical e fibromialgia, uma condição que causa dor intensa nos músculos e ossos. A paciente Juliette Hopper, Oakland, Califórnia. Do pescoço para baixo, eu sinto muita dor. A melhor maneira de descrever um surto é o que eu estou sentindo agora. É como se alguém pegasse um taco de beisebol e batesse por horas nas minhas articulações principais o mais forte que pudesse. Essa é a dor que eu estou sentindo. É uma dor nos nervos sem fim. A grande quantidade de medicamentos contra a dor que Juliette tomava estava lentamente destruindo seu fígado e rins. Na época, ela estava morando em Ohio, um estado que proíbe a cannabis medicinal. Mas extraoficialmente, seu médico recomendou que ela experimentasse. Eu uso uma colher medidora para criar um diário do que funciona melhor para o meu tratamento e os meus sintomas. A maconha contém uma mistura complexa de mais de 60 compostos ativos exclusivos conhecidos como canabinoides. Os dois mais abundantes são o tetrahidrocannabinol, ou THC, e o cannabidiol, ou CBD. Quando ingeridos, os compostos se ligam a receptores de canabinoides, moléculas que afetam sinais neurais em partes do cérebro que governam a memória, a ansiedade, o apetite, a coordenação e a dor. Juliette usa um vaporizador para consumir seu remédio de cannabis. Ele aquece os canabinoides o suficiente para poder liberar o medicamento como um vapor. Não os esquenta o suficiente a ponto de haver a combustão da planta, que geralmente é o maior problema que a maioria das pessoas tem ao utilizar a cannabis como medicamento, porque acham que a combustão é colocar alcatrão e carcinógenos em seu corpo. Juliette inicialmente teve receio de consumir uma droga ilegal. Eu fui uma criança que dizia não às drogas. Diziam, a maconha vai levá-la à heroína. Acho que uma das maiores batalhas que qualquer paciente que usa cannabis enfrenta é se sentir culpado. A sociedade nos diz que estamos fazendo algo horrível. Em março de 2009, Juliette mudou-se para a Califórnia para não infringir a lei por consumir cannabis medicinal. É quase como um agradável ritual de meditação. Para Juliette, a maconha oferece a oportunidade de viver uma vida normal. Ela apenas alivia a angústia interna. Ela bloqueia aquela sensação de dor intensa. Não é necessariamente uma cura para todos, mas com certeza é algo que você pode tentar e que não vai destruir os seus rins.
A tolerância da Califórnia para com o uso medicinal da maconha remonta aos surtos iniciais da AIDS na década de 1980. Olá, Greg. Sente-se. O dermatologista de São Francisco, Dr. Mark Conan, é um dos maiores especialistas de AIDS e tem estado na vanguarda da luta contra o HIV desde 1981. E estávamos tratando-os com quimioterapia que causava náusea e vômitos. Os pacientes entravam e diziam, eu não consigo segurar o remédio no estômago. Eu perguntava, você ouviu dizer que a maconha pode acabar com a náusea? Há outros benefícios também. Alivia a dor, estimula o apetite e os próprios pacientes descobriram que fumar maconha era mais eficaz que qualquer uma das outras coisas que eu prescrevia. Você perdeu peso. O veterano da Marinha, Greg, um paciente do Dr. Conan, foi diagnosticado com HIV em 1987. Sua saúde declinou rapidamente. Eu estava muito doente com AIDS em fase terminal em 1993 e 94. Pode se sentar ali. Não havia nada que pudessem me dar além de AZT. E não dava muito certo. Então eu perdi peso até ficar com cerca de 50 quilos. Greg sofria de uma forma de anorexia conhecida como síndrome de emaciação por infecção pelo HIV. Sente-se aqui e olhe para mim. Basicamente, morrendo de fome, Greg começou a fumar maconha, que é conhecida por estimular o apetite, dando aos usuários a chamada larica. Respire fundo, está confortável? Sim. A maconha manteve Greg se alimentando enquanto novas drogas contra o HIV estavam sendo desenvolvidas. Eu teria morrido de AIDS antes de essas drogas estarem disponíveis se eu não tivesse fumado para manter o peso do meu corpo. Em 1996, a Califórnia aprovou a Proposição 215, uma lei estadual que permite que os médicos prescrevam cannabis aos pacientes. Quando o paciente tem uma recomendação de um médico, pode legalmente cultivar sua própria cannabis ou comprar de um dispensário. O chamado cannabis está crescendo. Como bens comuns, a cannabis é sujeita a um imposto de venda e está impulsionando a economia do estado. A Califórnia tem até 400 mil pacientes de maconha medicinal. Estima-se que 2.100 dispensários e cooperativas, em um total que ultrapassa as redes Starbucks, McDonald's e 7-Eleven do estado juntas, estejam fornecendo a droga. Estou ótimo, e você? Tudo isso é uma boa notícia para Juliet Hopper. Hoje ela está visitando o Centro Médico Harborside, em Oakland, que lhe fornece a maconha. Eu estou lidando com uma crise de fibromialgia hoje, por isso preciso de algo que tenha um nível superior de CBD. Vamos ver o que temos aqui. Aqui, os pacientes podem escolher entre cerca de 100 diferentes produtos da cannabis que custam entre 10 e 20 dólares por grama. Temos esta aqui. Esta é uma híbrida. O centro médico tem 38 mil pacientes cadastrados. Criamos um sistema de distribuição 100% fechado que isola nossos doentes de qualquer contato com o mercado ilegal. A maneira que fazemos isso é servindo apenas as pessoas que são certificadas como sendo pacientes legais de maconha medicinal e só aceitando medicamentos de pessoas que também sejam pacientes de cannabis legalmente habilitados e que escolheram se juntar à nossa comunidade. Oi, Rick. Como vai? Bem, e você? Eu vou bem. Pacientes cadastrados cultivam legalmente a cannabis medicinal e a vendem à comunidade Harborside. Nos bastidores, eles asseguram que a cannabis atenta aos elevados padrões necessários para se qualificar como um medicamento. Sim, isso está muito bom mesmo. Nos últimos 15 anos, houve uma revolução médica por todos os Estados Unidos. Os médicos estão recomendando o cannabis para tudo, de câncer a estresse. Mas há críticas que dizem que o sistema é indevidamente utilizado por usuários recreativos que exploram o endosso médico para ignorar a lei. Apesar de ser legal pela lei estadual, donos de dispensários correm o risco de serem processados pela Lei Federal de Drogas, que não reconhece a cannabis medicinal. Se eu fosse preso pelo governo federal e levado para a prisão e trancafiado, no mesmo dia em que me soltassem, eu voltaria aqui e serviria pacientes de novo. E eu faria isso até que me prendessem novamente. Quando você vê pessoas que estão morrendo, que estão sofrendo, cujas vidas foram salvas por este medicamento, é impossível não ajudá-las. O conflito entre a lei estadual e a federal também causa problemas para pacientes como Juliet. Isto basta para você? Basta sim, obrigada.
É como viver sob uma grossa nuvem negra. Você não pode sair de um estado que permite a cannabis medicinal, pois você corre o risco de ficar sem o remédio, o que não é uma escolha para mim. Eu preferiria o risco de ser processada a ter de ficar sem meu remédio, porque a dor não vale a pena. A revolução da cannabis medicinal californiana tem sido movimentada por avanços da ciência hortícola. Com o cultivo interno, a cannabis pode ser plantada em qualquer lugar do planeta. Essa revolução começou a mais de 8.000 quilômetros de distância na Holanda, em Amsterdã. Lá, como na Califórnia, os fornecedores andam numa corda bamba entre o que é legal e o que não é. Ao longo dos últimos 25 anos, Arjan Hosken esteve na vanguarda da indústria da cannabis semi-legal holandesa. Muito bom. O rei da maconha, Arjan Hosken, Amsterdã, Holanda. A minha paixão pela cannabis começou quando eu tinha 18 anos e estava viajando no norte da Tailândia. É uma sativa muito fina e tem um efeito mental muito agradável. Lá eu conheci um curandeiro muito velho que estava tratando viciados em heroína com maconha.